agora o Dr. Edilberto Pontes, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, graduando em Economia pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e o Direito pela Universidade de Fortaleza. Pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor em Economia pela Universidade de Brasília, mestre na mesma área pelo UFC. Edilberto Pontes também é especialista em políticas públicas pela George Washington University. Vou prosseguir. Boa noite a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço muito o convite. Espero que já são quase 6 horas, uma sexta-feira, aqui em Fortaleza. Realmente, a competição com a cerveja que o Eduardo Leonardo apresentou é muito grande, mas espero que consiga retê-los. Por alguns eu vou prometer, que no final vai ter uma surpresa, né? Talvez o pessoal fique. Né? É brincadeira, gente. Então, só registrar realmente que é uma satisfação muito grande, agradecer ao doutor André o convite, o ministro Biratã, aqui nessa mesa com amigos tão queridos, como o ministro Éder, que é meu amigo há quase 20 anos, já estamos muito velhos, já, né? Quando a gente começa a contar em tempo, em décadas. Pois é, então a gente vai ficar... O desembargador Leonardo também, um dileto amigo. Enfim, esse tema, eu começo discutindo esse ponto que o desembargador Leonardo falou sobre se é possível ou não substituir o homem pela máquina. É muito interessante essa questão, é a questão do momento. Quem também li o livro do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI, é um livro que quem não leu, leia, é um livro fantástico, excepcional, tem vários vídeos dele no YouTube, mas o livro vale a pena ser lido, é um livro longo, mas um livro muito bem escrito, muito fácil de ler, excepcional, a gente muda, né, a cabeça da gente. Mas aí, Leonardo, outro dia eu estava lendo sobre o Niklas Luhmann. Todo mundo que é da área do direito conhece o Luhmann, a obra dele é gigantesca, 17 mil páginas ele escreveu, quando ele morreu, para vocês terem ideia, quando ele morreu, quem não conhece a história dele em particular, mas quando ele morreu, começaram a ver as anotações dele, ainda fizeram 10 livros. Ele disse que a produção dele ele morto, é muito maior do que a maior parte dos acadêmicos alemães de ponta vivos. 10 livros depois que ele morreu. Então, a produção dele é gigantesca. Ok. Então, os maiores caras do século XX. Aí foram ver como era o método de trabalho dele. Essa curiosidade. Puxa, eu quero produzir tanto quanto o Luhmann. Quero ser tão produtivo quanto ele. Será que é possível? E começaram a estudar. Como é que o Luhmann escreve, como é que ele fazia, qual era o método de trabalho dele e tudo mais. Aí criaram vários aplicativos. Tem um que é famoso, que é chamado Zotero, super bacana, que simula, que era a Sleepbox, que é uma caixa que ele colocava lá as anotações, ele tinha uma caixa temporária, que ele ia anotando as coisas, tinha uma ideia, ele anotava, aí depois tinha a caixa definitiva. E perguntavam para ele, mas, professor Luhmann, como é que você produz tanto? Ele disse, não é esforço nenhum, eu simplesmente pego lá na minha Sleepbox, na caixa dele, e daqui estão os trabalhos todos. Mas, aí eu fui ver, puxa vida, fiquei entusiasmado. Li um livro chamado How to Take Notes, que é sobre o método do Luhmann. E baixei o Zotero, na internet é de graça, viu, gente? Quem quiser baixar, baixei os aplicativos também no meu... Vou ser tão produtivo quanto o Luhmann. Sinceramente, o principal, que é o homem que fazia, a máquina não consegue fazer, que é pensar. Não é? Produzir a obra é isso, é pensar. Não adianta ter a tecnologia, toda a máquina, tudo mais, o método dele, mas a máquina não conseguia fazer isso. E não sei se aqui alguém leu, pelo menos nunca li, se alguém disser, por favor, me diga, que eu estou doido para ver isso, que tenha lido algum romance que tenha sido escrito por algum computador, um romance tão bom, pode ser talvez algum romance simples, um romance tão bom quanto o Machado de Assis, ou quanto qualquer Michel Houellebecq. Existe alguma máquina que esteja fazendo isso, inteligência artificial? Eu acho que não. Quer dizer, além da cerveja, toda essa parte extremamente relevante, não é, de produzir, de pensar, acho que ainda, pelo menos a gente vislumbra, no curto e médio prazo, que as máquinas sejam capazes de fazer. Talvez até sejam no futuro. Porque também foi uma surpresa muito grande quando, por exemplo, o Kasparov, que era aquele grande enxadrista, foi derrotado pelo Deep Blue, exatamente, aquele computador da IBM, que depois foi substituído pelo Watson, né, que aí tem inteligência artificial. Outro dia eu estava vendo sobre isso também, o Harari fala isso no livro dele, que o mais surpreendente é o seguinte, olha, antes havia disponível, você colocava várias informações para o computador
que ia disputar com grandes craques, né, grandes enxadristas, mas você colocava lá, para ele, uma série de informações. Ok. Mas o mais surpreendente ainda é o seguinte, olha, um computador que não sabe nada de xadrez, nada, do zero. E ele começa a jogar com ele mesmo, depois com outro. Daqui a pouco ele aprendeu e ganha de todo mundo também. Do zero, ele começou do zero. Ele começou a jogar, ele simular jogadas. E é interessante isso, como ele é criativo, nesse sentido também. Jogadas que enxadristas tradicionais, grandes enxadristas, não conseguiam fazer, e ele faz, porque ele não pegou a experiência. O Deep Blue, o princípio era, você pegava grandes jogadas, dos grandes enxadristas, colocava lá, né, no banco de dados dele. E aí ele saía fazendo. Ele não, esse não sabe jogar xadrez, ele vai aprender. Ele fica treinando até ele aprender e ganha dos grandes enxadristas depois. Isso é fantástico também. Mas romance, grandes obras como a do Luma, que eu saiba, até agora não existe, talvez venha a existir no futuro, mas por hora não existe ainda. Então, talvez essa ainda é uma área que o ser humano controla. Não só essas áreas simples que o Harari fala, como o ministro fez referência, o presidente Múcio, de ser cuidador, por exemplo, que isso também se fala. Olha, os médicos serão substituídos. Porque você coloca os melhores médicos, 10, 15 médicos, os maiores especialistas do mundo, e aí eles fazem os exames mais sofisticados do mundo. E tem aquela percepção deles, dos seres humanos. Quando se coloca na inteligência artificial, esse exemplo que o Harari fala, e o Val, quer dizer, a capacidade é muito maior que aquilo, porque ele vai ver um pequeno coisinha que o médico, o olho humano não consegue identificar, a máquina com a inteligência artificial já diz, olha, isso aqui potencialmente é um câncer, potencialmente é um problema de coração grave, uma cardiopatia grave. Então, nesse campo aí, o Harari, por exemplo, acha que pode ser substituído. Mas, enfim, são todas inquietações, e também as inquietações não são novidade. Gente, quando a gente olha, por exemplo, olha o começo do século XIX, outro dia eu estava lendo um discurso, Lord Byron, lá na House of Lords britânica, na Casa dos Lords britânicos, e ele fazia um discurso extremamente preocupado, ele era um grande líder político, com a tecnologia. Estavam destruindo, né, aquele movimento ludista, destruindo vários teares, porque estavam substituindo, os caras estavam ficando desempregados. Aí teve um movimento, estavam destruindo lá, olha. E preocupadíssimo, ele estava preocupado com os trabalhadores e preocupado com os proprietários. Isso é em 1820, por aí. Quando a gente lê, por exemplo, começo do século XX, parece que o começo de século é sempre complicado. Já leu, ministro Éder, O Mal-Estar da Civilização, do Freud? É um livro fantástico, um livro fininho, deve ter 100 e poucas páginas. Mas é exatamente isso, que ele, olha, todo mundo com aquele mal-estar enorme, e boa parte desse mal-estar vem dessa modificação muito rápida da tecnologia, da substituição, o modelo T, né, as inovações do Bauman também, exatamente. E aí o Leonardo falou também sobre Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, sobre 1984, do George Orwell. Então, realmente, essas inquietações são antigas, né? São super antigas, e tem uma frase famosa que o Legião Urbana, que é um ícone da nossa geração, dizia que na verdade é do Huxley. Todo mundo pensa que é do Renato Russo. O futuro não é mais como era antigamente, né? A gente pensa que é do Renato Russo, mas essa frase é do Huxley. Está lá em Brave New World. Então, isso não é novidade. Mas o que é novo hoje? Então, o que é novo? Interessante, quando eu entrei, sou um pouquinho mais novo que o Éder, talvez, um ano ou dois, mas quando eu entrei lá no serviço público, nos anos 90, a grande novidade era a internet. Né? Todo mundo, eu lembro quando eu entrei no IPEA, lá em 95, 96, todo mundo surpreso, puxa vida, a internet, e realmente vai revolucionar, vai causar isso, vai causar aquilo. De fato, a revolução, o impacto foi gigantesco. A gente é impensável hoje pensar, né, imaginar um mundo que não tivesse internet. Quer dizer, o impacto foi gigantesco. Depois, nos anos aí, primeira década do século XXI, foi o smartphone, né? As possibilidades que isso causou, está tudo aqui. Eu lembro que o ministro Múcio falou que os macacos, pelo que eu entendi, os quatis, furtaram o pendrive da senhora. Gente, essa senhora é antiga. Ninguém usa mais pendrive. Todo mundo usa o OneDrive. Não é isso? Está tudo aqui, ó. Tudo meu está aqui. Está tudo na nuvem. A surpresa é o Quati querer usar o pendrive. Mas eu digo, a afirmação dele, quer dizer, o pendrive não é pendrive mais, é tudo OneDrive. O OneDrive está tudo aqui. Quer dizer, terça-feira eu estava lá no Instituto Fernando Brodella, na FAAP, dei uma palestra lá. A minha palestra estava aqui. Como o que eu vou falar hoje, está tudo aqui. Nada de pendrive, não preciso disso. Né? Onde você vai, está tudo no OneDrive, na nuvem. E pendrive ficou para trás também. Quem diria que
que ia ficar para trás tão rápido, e ficou mesmo, né? Então, esse é um ponto que eu vejo. Olha, se as instituições querem ser relevantes, se manter relevantes, ninguém quer ficar para trás. As pessoas não querem, nós não queremos ficar para trás como profissionais, como pessoas. Assim também as instituições não querem. O TCU não quer ficar para trás, o TCE não quer ficar para trás, a advocacia não quer ficar para trás. Então, a gente precisa continuar sendo relevante. Para ser relevante, é fundamental entender o espírito do tempo. Não é? Qual o espírito do tempo? Como dizem os alemães, uma expressão em alemão muito famosa. Qual é o espírito desse tempo? E por isso que a gente tem que se posicionar. Eu acho que, destacando aqui três, sem querer ser sociólogo, mas quatro fatores que a gente, como instituição, como Tribunal de Contas, como órgão de controle, precisa estar atento. Primeiro, que a sociedade é muito mais exigente. É uma marca do nosso tempo. 2, é uma sociedade muito mais impaciente. 3, a transformação radical no mundo do trabalho. Essa é exatamente essa discussão. Vou ter emprego ou não vou? Né? Isso é radical. Tem várias discussões sobre isso. O Harari, por exemplo, ele é pessimista. 21 lições para o século XXI. Ele diz o seguinte: possivelmente, com grande probabilidade, boa parte de nós, no futuro, vai viver de Bolsa Família. Não vai ter mais emprego para ninguém. Para juiz, para advogado, para ninguém. Vai todo mundo viver. Se tudo der certo, Leonardo, vamos todos para a praia, como naquele filme. Não tem aquele filme do Wall-E? Que todo mundo ali o dia inteiro, acaba filmando todo mundo muito gordo, que não faz nada, né? Mas todo mundo assistindo, se divertindo o dia todo, tomando cerveja, talvez, batendo papo, como falava Marx lá, o Manifesto Comunista, naquele mundo, altíssima produtividade, você precisa trabalhar pouquíssimas horas, o resto do tempo é para o lazer, para a literatura, para a poesia. Se tudo der certo, é isso aí. E onde é que vem a nossa renda? Boa parte vem do governo. Vem porque a produtividade é tão alta que tem renda para todo mundo, porque precisa ter consumo, né? Então, essa é a visão, não sei se essa é a visão otimista, mas pessimista é que vai ter uma massa de excluídos muito grande. Mas aí vai ter um problema social grande também, né? E essas massas vão fazer o quê? Essa é uma discussão interessante que o Harari fala, ministro Ubiratã. Interessante isso. Olha, ele diz assim, olha, antigamente a briga dos trabalhadores era com os patrões. Então, se eles parassem, o patrão deixava de produzir. No futuro, do jeito que a coisa está caminhando, na visão do Harari, a briga vai ser pela relevância. Ministro, não está nem aí para o trabalhador, porque ele não é mais necessário. Então, não adianta ele fazer greve. Aí ele vai fazer, talvez, como no movimento ludista, né? Quebrar os computadores, quebrar as máquinas. Talvez seja um movimento desse tipo, se não tiver, quer dizer, um problema social em potencial muito grande, que todos nós precisamos estar atentos. Mas falando ainda das instituições, o quarto fator, então essas múltiplas possibilidades pelos avanços da tecnologia da informação. Então, como é que eu vejo as instituições de controle afinadas com a contemporaneidade? Né? Primeiro, elas são grandes usuários dessas novas possibilidades, como o ministro bem mostrou, também o Bagador Leonardo mostrou. Temos que ser usuários, não podemos ignorar isso, não podemos ser com aquele sujeito que eu lembro que ainda em 2003, quando eu entrei na consultoria legislativa, tinha gente que não digitava. Gente, estou falando de 15 anos atrás, não estou falando de 50 anos, não. A gente não digitava ainda. Tinha um setor de digitação na consultoria legislativa lá na Câmara, porque as pessoas não digitavam. Hoje a gente está falando em Big Data, inteligência artificial. 15 anos atrás, o sujeito nem digitava. Ver como era a coisa. Então, a gente tem que ser usuário disso, não pode ignorar isso. O TCU está usando isso intensivamente. Aqui no TCE do Ceará estamos usando muito isso também. A gente adquiriu, por exemplo, fizemos uma licitação internacional. 23 empresas concorreram para mudar o nosso sistema de prestação de contas. E aí ganhou uma daquelas Big Four, a UI, a Ernst Young, um projeto de mais de 3 milhões de reais, a gente conseguiu financiamento do Banco Mundial. Sistema Ágora. O processo eletrônico lá já é antigo também, a gente tem o processo eletrônico desde 2011, mas agora a concepção do Ágora, que foi implementada, terminou agora, depois de 3 anos de muito trabalho, muita interação nossa com a empresa, é como na Receita Federal, você manda não PDF para o Tribunal de Contas, que você precisa de 2 computadores para poder olhar um e outro. Que, na verdade, é quase a mesma coisa de papel. Né? Quando usa papel, mas é quase a mesma coisa, porque é página por página. Com o sistema Ágora, não, é como a Receita Federal. Você manda a declaração, Leonardo, para lá, no dia seguinte já está analisada. Porque o sistema, não é? Ele cruza as informações, vê se tem alguma inconsistência e já analisou rapidamente. O sistema Ágora, nosso, do tribunal, é nessa direção. Estamos usando também o SAS. O SAS é uma plataforma poderosíssima,
faz mineração de textos, né? Então, análise edital, por exemplo, que ficavam nossos auditores, como o Alice, né, pelo que eu entendi, né? O TCE também é usuário do Alice, por meio do TCU, mas a gente tem o nosso próprio sistema. Em vez de um analista do tribunal, um auditor do tribunal abrir o computador e ficar página por página, ele levava, às vezes, uma semana para analisar um edital, com a mineração de textos, você definia as tipologias e, rapidamente, em alguns minutos, um edital também é analisado e várias inconsistências são identificadas rapidamente. Então, aqui o Tribunal de Contas também está desenvolvendo. Tem o RUI, que a gente está desenvolvendo também, que é o nosso computador, em homenagem a Rui Barbosa. Estamos também desenvolvendo o que é um robô para fazer análise de jurisprudência do tribunal e implementar. Então, várias iniciativas a gente está desenvolvendo. Mas uma coisa que é interessante, ministro Biratã, que a gente vê com isso. Esse século também, essas ferramentas todas são extremamente sofisticadas. O ministro Éder falou agora, precisa de um novo perfil de auditor, talvez no recrutamento. Mas o fato é o seguinte, nem sempre as pessoas estão aí, vão ficar mais 20 anos no tribunal. Então, diferentemente, a gente pensa, às vezes, Leonardo, que essas plataformas todas e tudo mais, é igual um liquidificador. Você compra, liga na tomada e começa a usar. Lê do engano. Por isso que muita gente compra, gasta um dinheirão e é subutilizado. Isso, gente, para entrar no sangue da instituição, para não ser só marketing. Ah, tem um robozinho, tem um não sei o quê, um marketing assim. Na verdade, aquilo ali é 5% da instituição, mas para entrar no sangue, para as pessoas realmente entenderem daquilo, utilizar daquilo da melhor forma possível, é preciso de um treinamento muito intensivo. Então, a gente criou aqui, ministro Éder, aqui no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, um programa chamado o Tribunal de Contas do Século XXI. E dentro disso tem um programa Auditor do Século XXI, que a gente está oferecendo uma especialização, fronteira de auditoria governamental, exclusivo para os servidores do tribunal, tem 40 servidores fazendo isso, que, basicamente, o que eles estão aprendendo, 90% do curso é isso, é análise de dados. Pois não. Só para fazer um adendo rápido. Várias consultorias, e também não precisaria ser várias consultorias, o futuro é aprender continuamente. Né? Exatamente. Ninguém mais vai poder se dar o luxo de sair de algum lugar, fazer um curso de especialização e imaginar que está resolvida. O processo de aprender o tempo todo... Exatamente. Claro que a importância do conhecimento, da tecnologia, isso já é antigo. Qual é a novidade agora? É que isso é muito mais intenso, porque tudo isso é muito sofisticado. Então, o século XXI é um século do conhecimento. Então, é muito desafiador por isso também, porque é difícil, quer dizer, não é simples, não é tão trivial. Então, a gente tem gente de São Paulo vindo, de Brasília, tem quase ninguém aqui do Ceará dando aula para o pessoal do TCE. São 385 horas de treinamento para os caras aprenderem isso, para ver se entra no sangue isso. E hoje é interessante também, uma marca do nosso tempo, que a gente aprende de várias formas. Uma das principais formas da gente aprender é aqui no celular, né? Tem vários aqui aplicativos. Eu, por exemplo, a inteligência artificial substitui emprego, André. Eu tinha um professor de inglês. Estou com um projeto de fazer passar uma temporada nos Estados Unidos, fazer um curso, e aí contratei um professor de inglês. Ótimo. Depois eu descobri um aplicativo chamado Elsa, de inteligência artificial. Maravilhoso. Dispensei o professor de inglês, esse ficou desempregado também. E é muito melhor do que o professor de inglês, nesse aqui. É excelente, chama Elsa, depois baixa, você vê. E é barato, não é muito caro, não. E é muito melhor, porque você fica treinando e ele fica aprendendo. Gilberto, desculpe interromper, mas eu recebi um vídeo de um translator, né, em tempo real. Então, onde eu estou, ele já vai, já na língua, ou seja, já vai substituir o aplicativo que orienta. É isso aí. O futuro não é mais como era antigamente, é isso mesmo. Então, primeiro ponto, para as nossas instituições, grandes usuários de novas possibilidades em tecnologia da informação. Não podemos ignorar isso, temos que entrar pesadamente nisso, como o TCU está entrando, o TCE do Ceará, os TRFs. Segundo ponto, essas novas tecnologias, então, como instrumentos para maior efetividade no combate à fraude e à corrupção, utilizadas na nossa atividade fim, né? Então, as possibilidades são muito maiores no combate à fraude, no combate à corrupção, tanto licitantes que estão procedimentos de conluio, a gente consegue identificar de forma muito mais forte, acumulações indevidas no serviço público, enfim, uma série de possibilidades se abrem. Mas não apenas isso, e aqui é fundamental também, talvez até mais importante do que a corrupção, do que a fraude, ministro Biratã, seja a incompetência, seja o mau uso, o uso de recursos públicos para opções que são
a taxa de retornos é baixa. Tem opções com retorno muito mais alto e você opta por taxa de retorno mais baixa. Então, avaliação de políticas públicas. Esses grandes bancos de dados que estão disponíveis hoje, o Big Data, as grandes possibilidades que tem de grandes dados, e mais do que isso, além dos dados, ministro Éder, são essas plataformas analíticas extremamente poderosas, que existem há um bocado de tempo já. Mas a possibilidade, agora, nos últimos 5 anos, gente, a evolução disso, que já existe há uns 30 anos, mas a evolução nos últimos 5 anos, e a incorporação da inteligência artificial, que era uma coisa assim, mais teórica, dentro dessas plataformas analíticas, abre possibilidades enormes para avaliação de políticas públicas, que eu acho que as instituições de controle, o TCU, os TCS, têm que estar muito fortes. E, por fim, até para concluir, eu acho que também a marca do nosso tempo, como eu estava falando, é a marca da interação, da democracia direta. Isso possibilita também uma interação muito maior dos órgãos de controle com a sociedade. Então, o TCU tem, o TCE tem aplicativos, por exemplo, que eram impossível no passado. A gente tem um programa lá chamado Agente de Controle. Então, é só um exemplo, as escolas públicas do Estado do Ceará, ensino médio, foram visitadas pelo TCE e são visitadas frequentemente. Chegou lá, a gente distribui um aplicativo chamado TCE Controle. E aqui a pessoa pode, o aluno, o professor faltou, ele já pode colocar aqui e mandar para o TCE. Olha, o professor faltou, a merenda está ruim, a cadeira está quebrada, o teto caiu, não teve aula hoje, e mandar para o TCE. O que o TCE faz? Recebe isso, a ouvidoria já tem um mecanismo, já imediatamente aciona a Secretaria de Educação. Se não resolver, a gente dá um feedback para o aluno, para o professor, para o pai do aluno. Se não resolver, a gente já manda uma auditoria lá na escola para ver o que está acontecendo lá. Então, isso pode ser estendido para hospital, o secretário de Saúde até já pediu isso, para hospital, para todas as áreas. Não é? Qualquer cidadão pode ter uma interação direta com o cidadão. É isso que a tecnologia também, essa mais recente, possibilitou, que seria impossível falar nisso 20 anos atrás. Não é? Com esse desenvolvimento recente é que isso foi possível. Então, gente, tinha muito mais para falar, mas eu tenho também tenho que agradecer a paciência de vocês, já, afinal de contas, a hora já está bem adiantada. Então, obrigado pela paciência de vocês. Obrigado. Doutor Edilberto Pontes, nós que agradecemos aí a brilhante exposição e agradecemos também de manter tão alto o nível, né, das exposições. O nosso presidente Andrei foi muito feliz nos convites, né, e queria já também agradecer ao doutor Biratã por ter nos emprestado o seu prestígio aí para trazer esses magníficos palestrantes. Gostaria de saber, doutor Biratã, se o senhor quer fazer alguma colocação aqui. Eu pedi para trazer algumas rápidas palavras, até porque senão falarei para as cadeiras. Mas, em primeiro lugar, quero agradecer aos diletos amigos, ministros lá do Tribunal de Contas, o Éder de Oliveira, Marcos Benquerer e o presidente Zé Múcio, ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, Edilberto, amizade, eu não vou dizer porque senão eu vou declarar minha idade. Aos nossos desembargadores federais, Leonardo Carvalho, Cid Marconi, nós queremos agradecer a quantos atenderam o convite do Andrei. É uma experiência, Andrei, que você implanta essa de manter um diálogo, uma conversação, de encontrar caminhos. Mas, nesses 2 dias, talvez seja a terceira vez que eu fale em educação. O grande problema nosso do país começa na escola, que não nos prepara para a vida, para o exercício da cidadania. Alguns iluminados, num passado recente, entenderam que era despeciando, está na grade curricular,
organização social e política do Brasil, moral e cívica, e retiraram da grade curricular. Interessante é que alguns deles agora estão reclamando, estão protestando pelo desejo de reinserir na grade curricular essa visão de cidadania. Ontem, eu me acostumo a contar, e ontem nós tínhamos aqui praticamente quase 300 pessoas. Quase 300 pessoas. E hoje eu vou agradecer, como disse, falando mais rápido, senão vou falar para as cadeiras, aos 40 que heroicamente ainda permanecem aqui, na pessoa da Vitória Aragão, quietinha, ali, sentada, ouvindo, anotando. É o símbolo, você é o símbolo desse Brasil que eu sonho e acredito que nós possamos mudar. 370, salvo engano, se inscreveram. 374, diz o André, se inscreveram para participar do evento. Os nossos convidados, vou começar com o exemplo do presidente do Tribunal de Contas da União. Chegou aqui, eu fui apanhá-lo no aeroporto por volta de 13h. Saiu correndo para chegar ao almoço e depois vir para cá. E agora teve que voltar porque uma força maior o chamava e ai de quem não obedeça a mulher. A mulher dele estava chegando de viagem e ele queria estar presente em Brasília para recebê-la. Então, você imagina, mas não quis faltar aquele convite que fizemos. Paulo Bugarim, o Éder, como eu falei, Bem Querer, os nossos desembargadores federais, o Edilberto, todos saíram de lá, dos seus afazeres, para nos trazer luzes, trazer as experiências, falar de um mundo que hoje está se falando em inteligência artificial. Se nós não cuidarmos, seremos substituídos pela máquina, seremos substituídos pelo robô. E quem sabe, se não dão certo, os que atuam nessa área da computação, da tecnologia, em substituir o homem com o seu desinteresse pela máquina, fria, sem emoções, mas cumpridora dos deveres. Ninguém estava obrigado a se inscrever. A inscrição estava aberta a quantos quisessem participar. Mas dói em minha alma. Na presença aqui do meu irmão mais velho, dos meus irmãos é o mais velho. Ele já fica se coçando, é o pai do André. Viu? De declarar que, sinceramente, não me cansa os meus 77 anos, porque eu me alimento dos sonhos, eu me alimento de projetos de vida. Eu não critico por criticar. E quando critico, como estou fazendo agora, aos ausentes, aos que vieram aqui, talvez para pôr no currículo que participou desse seminário, como tantos que procuram, acima de tudo, fazer os cursos de graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, mestrado e tudo mais, para enriquecer os currículos. Enriquecer o espírito, enriquecer o compromisso com a terra, com a sua gente. O que é que adianta fazer reforma? O que é que adianta desenvolver ideias
para, e aqui foi falado, a implantação de processos eletrônicos, uma coisa que me deu uma alegria muito grande lá no tribunal, quando nós pegamos e instituímos o que o servidor chamou de teletrabalho. E hoje está sendo disseminado país afora. Um diagnóstico de recursos humanos, Bugarim, nos mostrar, você sabe disso, quais os trabalhos que poderiam ser feitos fora do tribunal. E quem foi que, principalmente, foi atendido com isso? A mulher que tem filhos pequenos em casa, que pode ficar em sua casa, fazendo os trabalhos dentro de um plano de supervisão, ao ponto de que, sabe qual foi o diploma que eu recebi? Foi dado por Benjamin Zimler, quando, no seu discurso de posse, ele que me sucedeu, disse que não sabia o que é que ia fazer mais no tribunal, porque a nossa equipe havia reduzido em 97% o estoque de processos. Eu guardei esse pronunciamento dele como uma medalha ao esforço de uma equipe. E ninguém sozinho faz nada. Nós só fazemos quando realmente nos damos as mãos, solidariamente acreditamos e fazemos um Brasil diferente. Então, como eu disse, esse seminário foi muito importante. As palestras foram muito ricas em ensinamentos. Os palestrantes agora, não adianta eu repetir, porque todos, pelo menos que aqui permaneceram, ouviram os ensinamentos que trouxeram. O que eu posso dizer é que não estou cansado. E esta semana foi uma semana não só desses 2 dias, mas desde o começo da semana não faltaram os eventos e os compromissos que me fizeram sair pela manhã e chegar à noite. A minha neta, Patrícia Colar, mandou esse famoso zap dizendo se eu tinha com quem ir, que ela já ia saindo. Eu dei com a mão que ela ficasse. Porque se eu ia falar mal dos que saíram, como é que eu ia reclamar da família, né? Pois bem, mas era isso que eu queria dizer. Esse desabafo é para que eu fique em paz comigo mesmo. É para que eu possa acreditar que é possível fazer. Agora, se nós não tomarmos consciência desse dever, sinceramente, nós vamos ver, é o que eu estou assustado, porque hoje, no Conselho Diretor da UNB, vendo alunos correndo pelados, isso é cultura. Vi hoje manchetes aqui em outra universidade. Eu fico com vergonha até de dizer o título, não vou dizer não. Viu? Mas realmente é um assinte, é uma agressão à consciência cívica de cada um de nós. Os que ficaram, por favor, digam lá fora que está em nós a mudança do país. Deixemos de estar jogando a culpa para cada governante que chega, para cada parlamentar, para cada ministro, para cada juiz, para cada executivo. Se nós não fizermos a nossa parte, não teremos autoridade moral se nós não tivermos realmente o compromisso de realizar a nossa parte. E, somando as nossas partes, nós teremos um todo melhor. O presidente já está olhando para mim com cara de mandar parar. Parei, presidente. Obrigado. Quando a gente pensa que encerrou as brilhantes exposições, aí vem o ministro Biratã e faz uma colocação tão linda, tão lúcida, tão cheia de verdade. Obrigado, viu, ministro? Realmente foi maravilhoso. Antes de passar para o cerimonial, e pode ser que eu não tenha essa outra oportunidade, embora vá encerrar, agradecer a todos que ficaram aqui até esse horário. Vou pedir só mais um minutinho do tema para o nosso cerimonial. A
todos os palestrantes, a diretoria da ESA, a Claudinha, queridíssima, a Valéria também, pelo esforço, por lutar tanto. E a gente tem que reconhecer o brilhantismo do Andrei nesse evento, a coragem, porque eu sei que você trabalha com 1000 coisas, mas com o evento, eu acho que talvez seja uma das primeiras vezes. A Aline, que deve ter suportado uma barra grande aí pela ausência do Andrei nesse momento. Andrei, você está de parabéns. O evento foi lindo e eu lhe admiro cada vez mais. E depois desse evento, assim, muito mais. Passar aqui para o cerimonial. Bem, ministro, a ideia talvez fosse a gente botar placas para todos os nossos sobreviventes, mas, como não temos, vamos presentear alguns e agraciá-los, agradecendo em nome de todos a presença nesse último painel. É um painel que acho que foi bem o retrato do que foi este evento. Representativo, com temas extremamente relevantes, e que eu tenho certeza que quem esteve aqui vai sair daqui com uma boa mensagem